Eduardo, demorou, meu querido e minha querida Kohai? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, onde hoje é com muita saudade, com um aperto no coração e de um jeito caloroso que eu trago Saiki Kusuo para o canal novamente. Dessa vez vamos conversar sobre um assunto muito interessante e informativo, os dois finais de Saiki Kusuo. Por conta de que muitos pensam, como assim os dois finais, Haru? Eu não tô sabendo desse final, eu não vi então esse final, porque se tem dois finais mesmo, só tem um na Netflix, porque eu vi tudo que tem na Netflix. Então, é aí que você se engana. Esse vídeo é para mostrar que você provavelmente viu os dois finais de Saiki Kusuo por conta de que ambos estão na plataforma da Netflix. Porém, tem uma diferença. Um final adapta o mangá, o outro é uma continuação daquele final, que é um final alternativo, onde o Saiki ganha seus poderes novamente de uma maneira bem rápida de se dizer. Para todo caso, você vai entender, vai ter compreensão do vídeo no total, mas para todo caso é um vídeo para matar a saudade de Saiki, por conta de que eu gosto muito dessa obra. É uma obra que é muito querida na Jump na época que foi produzida, depois teve suas adaptações para anime. Então é interessante porque Saiki é aquele anime que ele é muito querido e finalmente está começando a ter, digamos que, uma comunidade cada vez maior. Então, diante disso, eu tô trazendo esse vídeo aqui para falar com vocês sobre os dois finais de Saiki Kusuo, mostrando na ordem cronológica a forma como eles são desenvolvidos. Para todo caso, se você quer saber realmente a ordem que deve assistir Saiki, veja no canal que já tem um vídeo falando sobre a ordem, que é a primeira temporada, segunda temporada, depois não é a auto-intitulada terceira temporada que tá na Netflix. Se você seguir assim, você vai ficar confuso. Ontem que eles colocaram de uma maneira incorreta, afinal, aquela terceira temporada, eu já falei no vídeo anterior, ele praticamente são um conjunto de duas OVAs que adaptava o arco final do mangá. Então vá ver o vídeo anterior lançado, que lá eu explico a ordem que você deve assistir. Aqui é apenas falando sobre o final do mangá, e sobre o reativado, que foi o final alternativo, que teve a mentoria, o suporte do autor. Então, acredito que eu conto com o seu like, com o seu compartilhamento, com o seu comentário, caso você goste dessa obra no meu canal, caso seja um vídeo que você vai curtir, ou se você já acompanha o Saiki Kusuo no canal, os outros vídeos anteriores que eu já produzi, eu gostaria que você colocasse nos comentários qual sugestão de vídeo você quer no canal sobre Saiki, que eu ficaria muito contente. É uma obra que eu gosto bastante, então eu gostaria de ver a opinião de vocês também sobre esse conteúdo no canal, com o like, compartilhamento com um amigo, com uma amiga. Afinal, você sempre tem aquela ex que você sempre morre de saudades, manda pra ela o vídeo, manda pra aquele grupinho maior de 18 que você faz parte com certeza. E é isso, manda pra todo mundo, seja uma pessoa que você sabe que vai ver o vídeo, vai começar a se interessar pelo canal, como pra qualquer outra pessoa. Se for seu primeiro vídeo aqui, espero que você goste do meu conteúdo, goste do meu canal. Você é muito bem-vindo, se inscreva e faça maratona de vídeos aqui do Haru Senpai, que você vai amar o canal. Para todo caso, bora logo falar sobre o assunto que você deve estar morrendo de saudade, sobre o assunto que você está esperando. Vamos falar logo sobre os finais de Saiki Kusuo. Começando com o primeiro momento, a gente vai então para o mangá que deveria se chamar Saiki Kusuo Shindou-han, que é assim que se auto-intitula de maneira correta a terceira temporada, que está categorizada na Netflix, que é um conjunto de OVAs onde se baseia em 2 episódios, que é a adaptação do arco final do mangá. É interessante porque, começando por esse final, a gente vê que basicamente o plot da história é que o pessoal quer ir para a província de Oshimai no Japão. É um ponto turístico pelos templos, entre outras questões bacanas que eles poderiam se divertir ao longo de um dia ou final de semana. Com isso, a gente vê que o Saiki teve uma premonição e ele visa ir para Oshimai. Só que acontece que com seus amigos peculiares, ele não poderia ir, porque isso ia dar problema, eles podem saber do segredo. Então, ele tenta de todas as maneiras fazer com que eles vão para outra província, para outro local, nem que seja o mais longe possível de onde eles moram, como Hokkaido, que é uma das regiões mais longe do Japão. Digamos que é uma região bem fria, ainda mais rigoroso no inverno. Então, é interessante porque ele mandaria eles, se fosse necessário, para lá. E acontece que a gente viu, não rolou. Tipo, não tem motivos. O Oshimai é perfeito pro momento atual, pro final de semana deles. Com isso, o Saiki, digamos, ele ia tentar de todas as maneiras não ir. Porém, daí o encontro seria desmarcado e ele ia ficar com a consciência pesada. Então, ele topa, ele vai com eles. É interessante porque, de todas as maneiras, ele foi relutante, ainda mais pelo dia ser o mesmo da premonição que o vulcão iria entrar em erupção na província de Oshimai. E a gente viu que para evitar essa catástrofe completa, ele teve que ir, só que ele manda o Toritsuka ir junto. E a gente vê que aí o problema nasceu, porque é yare yare, pode virar yare 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 yare. Então você já notou, né? Entre um yare yare
tem o yara yara yara. E com isso a gente percebe, né, que o Toritsuka realmente nunca vai ganhar o Oscar. Mas, para todo caso, foi interessante porque ele deu o seu melhor, só que mesmo assim, o maior problema é que enquanto ele ensinava ser o Saiki, a gente viu que o protagonista vai com aquela amiga vidente deles resolver a questão do vulcão. Ele até conversou com o seu irmão mais velho, ele executou, viu a forma como deveria ser arrumado, ele fez 10 clones basicamente, ele dividiu a erupção em mini erupções, assim não isso seria uma catástrofe e digamos que o Japão ficaria salvo, ainda mais a província não teria danos ao redor da região. Com isso, é interessante, porque o Saiki achou que estava tudo resolvido, só que quando ele vê os amigos dele olhando o que ele fez, a questão começa a gerar, porque o problema nasceu. Afinal, devemos lembrar que a gente não está em Osomatsu-san, a gente está em Saikikusuo no Psy-nan. Diante disso, é interessante ser afirmado que a questão é que o Saiki nunca teria irmãos idênticos a ele. Então, ocorre que mesmo tentando colar, a gente viu que devido aos outros clones, a história não rolou. E o Saiki não vai contar o segredo de todas as maneiras. Ele prefere voltar no tempo se necessário. Com isso, é interessante, porque antes de ocorrer, a gente vê que o Nendo diz que não é necessário. Às vezes, segredo é para prevenir os outros de se preocupar. Então, é muito bacana isso, porque a gente viu que pela primeira vez, de poucas raridades, ocasiões, o Nendo fala algo com sentido. Então, eu diria que o perigo tava pra nascer, né? Porque se o Nendo falar algo com sentido, provavelmente deve entrar outro vulcão em erupção. No dia seguinte deve cair um meteoro, como realmente caiu, né? No Saikikusuo reativado, que foi uma troca de 2 a 1 dia. A gente viu que depois o enredo foi uma continuação direta, então tá explicado. O Nendo falar algo com sentido, provavelmente uma catástrofe enorme vai acontecer. Mas, para todo caso, a gente viu que foi interessante, porque a forma como o Nendo falou foi muito bacana, foi muito gentil da parte dele. Com isso, todos respeitam a decisão do Saiki de não contar. E é interessante porque nisso foi mostrado realmente um flashback, onde o protagonista já havia tido a oportunidade, ele falou sobre os poderes, ele viu que seus amigos entenderiam, mas ele vê que há diversidade sem saber o segredo. Afinal, ele possui poderes paranormais, e com isso ele poderia ler mentes, e poderia ser uma adversidade para seus colegas, amigos. E com isso, ele decidiu realmente retornar no tempo, ele viu que não daria certo. Nisso, ele viu que o segredo já tinha o perigo de ficar instável, que eles poderiam saber de algo. Então, ele volta mais uma vez no tempo. Com isso, a gente vê que ele acaba com o helicóptero do seu amigo super rico, que havia visto ele. Por isso que todo mundo se reuniu ali no local onde estava, próximo do vulcão. E com isso a gente viu que sem esses problemas, eles nunca viram ele, e assim foi resolvido toda a questão, ninguém soube dos poderes do Saiki, até o momento que, na conclusão do Shindon-han, a gente vê que o irmão dele dá o dispositivo que iria suprimir, acabar com seus poderes temporariamente, que ainda não era temporariamente demonstrado no enredo, mas a gente viu que o Saiki usou disso, e acontece que agora, sendo uma pessoa sem poderes paranormais, ele iria viver uma vida comum, do cotidiano de qualquer estudante. Apesar que quando ele iria revelar o segredo, ele iria falar, se desculpar por tudo que ele fez, ocorre que não rolou, porque a vidraça quebrou-se. Diante disso, ele percebe como que ele vai contar, sabendo que ele pode estar com os poderes. Com isso, a gente vê que se conclui o Shindon-han, mostrando que os poderes eles estavam retornando, ao modo que agora a gente vai falar sobre o reativado, que é a conclusão definitiva de Saikikusuo. E finalmente chegamos na conclusão de Saikikusuo, só que agora com o reativado, em específico o último episódio da saga Reativado. Afinal, os episódios demais, os 5 primeiros, são praticamente episódios comuns, digamos que quadros, painéis, uma adaptação de material restante do mangá. Poderíamos considerar isso, ou até alguns episódios originais que o autor queria mostrar da vida do Saiki com poderes. Porém, realmente, o suporte do autor foi no último episódio, que foi uma originalidade. É algo além do mangá. É interessante porque no reativado, sendo o último episódio, porque se eu falar reativado, muitas pessoas podem achar que tô falando desde o início. E não, do 6º episódio, a gente vê que o Saiki vê a questão, ele tenta estudar porque os poderes dele podem estar retornando. É interessante porque foi informado que ele já ultrapassou o nível de ser humano, ele é a evolução da espécie. Com isso, ele se adaptou tanto desde bebê a ter os poderes, a ser algo do seu corpo, que o corpo dele já necessita dos poderes para viver, digamos que, em paz. Com isso, ele pode ter a chance de ter novamente seus poderes, mesmo tendo suprimido, mesmo tendo meio que nerfado por total os seus poderes. Então, diante disso, os poderes vão retornar conforme ele deseje. É interessante porque nisso tudo a gente vai vendo que o dia dele foi problemático, o seu amigo se machucou para lhe proteger, e com isso ele vê que realmente os poderes não eram algo Mendokusai, como ele sempre dizia. E com isso, no final, ele pega o óculos dele e ele decide que essa vida pode ser a sua paz. É interessante porque o protagonista aceita a sua vida, o seu estilo, os seus poderes pela primeira vez,
e ele decide voltar à sua rotina, reconhecendo que seus poderes são muito benéficos e ele já está acostumado ao modo que ele vai impedir o meteoro de acabar com o Japão inteiro, concluindo Saikikusa. Sem dúvidas, visando os finais, você percebe que um final complementa o outro final. O final alternativo é um final que pode ser considerado da mesma continuidade cronologicamente, porque ele é meio que um complemento. Para os fãs de Code Geass também podem entender como uma linha alternativa. Afinal, se formos lembrar do final original da série de televisão, a gente sabe que teve o filme, que é um final alternativo. Para Saikikusa, a gente também pode considerar isso. É, canonicamente, algo canon, o final. Até porque Saikikusa teve uma ótima popularidade, digamos que foi muito rentável para Netflix, não é à toa que ganhou, digamos, a série reativada que foi paga pela mesma. Então você percebe que Saikikusa é um anime bom, é um anime querido, não é à toa que é um original Netflix, a parte reativado, onde a gente vê a volta realmente dos poderes do nosso querido protagonista. Então, não tem como, é uma obra que eu tenho um carinho imenso, estou feliz aqui em ter falado um pouco mais sobre os dois finais, de certa maneira mais rápido, exclusivamente, focado na parte importante, no plot, onde a gente viu realmente que, por mais que possuam dois finais, eles são uma combinação. Então é interessante porque Saikikusa é tão bom que você percebe que o final do mangá, ele abre a possibilidade para ter uma linha alternativa, como foi demonstrada. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. Acredito que a gente se vê no próximo vídeo, de Saikikusa Matana.